Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. O vídeo de hoje pertence a um quadro que há muito tempo a gente não tem feito aqui, né? Nunca mais a gente gravou um vídeo ligado a esse quadro, que é Pensando Alto. Pensando Alto está associado também a teologias particulares, em que a gente fala Deus de alguma coisa, Deus de outra, mas de um modo geral, o quadro como um todo, ele tem a ver com todas as questões que às vezes a gente fala por uma opinião, às vezes nem é a minha opinião, mas é a opinião de um, de outro, pode ter diferentes formas de se pensar em opiniões diferentes, de autores diferentes, a gente acaba escolhendo uma para poder falar aqui, e aí hoje nós vamos falar justamente de uma coisa dessa, e este tema é consequência de um livro que eu gostei muito estou lendo ele bem devagar, assim, inclusive estou lendo e relendo, porque estou muito impressionado com esse livro, é um livro muito bom, ele foi lançado recentemente, foi lançado agora em 2024, mas não é um livro novo, porque ele é um livro de Barbara Hanna, uma pós-junguiana, que a gente pouco tinha livro aqui no Brasil, a gente só tem, na verdade, a biografia de Jung, que é a vida e obra de Jung, de Barbara Hanna, que foi lançado recentemente pela editora Vozes, mas já tinha antes a publicação desse livro em outra editora, mas espero que agora a editora Vozes resolva publicar mais livros de Barbara Hanna. Ela não tem muitos livros, mas os livros dela são muito bons mesmo, e eu acho que esse é um dos mais interessantes, talvez um dos mais importantes, porque esse é um dos poucos livros que fala da imaginação ativa, explicando a imaginação ativa, dando exemplos de imaginação ativa, até mostrando que a imaginação ativa ela já existia em várias situações na vida da gente, na história, etc., mas que não recebia esse nome, não era denominada assim, né? E esse livro também tem a introdução de Marie-Louise von Franz, que justamente comenta a importância desse livro, ela que escreveu o livro Alquimia e Imaginação Ativa, que foi, na verdade, não foi um livro, foi uma compilação de seminários que Marie-Louise von Franz fez. Então, de certa forma, aqui ela comenta no prefácio que não tem livro, praticamente, que fale da imaginação ativa. Imaginação ativa foi a técnica, o método que Jung usou no Livro Vermelho, que usou para a sua própria terapia, e ele, ao longo de sua vida acadêmica, ao longo de sua vida de construção da psicologia analítica, ele sempre achava que precisava desenvolver ainda mais esse conteúdo e trazer mais informações e completar essas informações. Então, por isso que, de alguma forma, a gente não encontra esse conteúdo tão definido, tão claro na obra de Jung, mas Barbara Hanna fez esse trabalho para a gente, não só cada capítulo como um exemplo de imaginação ativa de grande porte, assim, de grande influência para a gente entender melhor, como na introdução ela fala de muitas coisas interessantes, e a partir da introdução desse livro, que ela fala sobre uma questão importante que existe, né, ligada à imaginação ativa, que a gente está criando esse spin-off, que é, na verdade, um vídeo sobre esse tema, e o tema é exatamente, né, quais são as diferenças entre o místico e o bruxo. Né? Na verdade, ela usa essa diferença e fala do místico e o bruxo como sendo situações associadas à imaginação ativa. Ela usa essa diferença para a gente entender melhor o que é a imaginação ativa, e Marie-Louise von Franz, quando faz a abertura, eu ia falando e acabei esquecendo, ela comenta sobre um termo que eu nunca ouvi falar, que é imaginação passiva. Então ela fala da diferença da imaginação passiva e imaginação ativa, e o entendimento da diferença entre o místico e o bruxo, de alguma forma, ajuda a gente a compreender melhor essa questão da imaginação ativa e passiva. E se você ficou curioso, nós falaremos sobre isso, todo esse conteúdo aí, logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, não existe uma forma única, né, de definir o místico e o bruxo, então por isso que a gente precisa começar dizendo o que é que a gente está chamando de místico e bruxo. Para isso a gente vai precisar recorrer a algumas leituras aqui, mas eu já posso adiantar a vocês que, de certa forma, talvez choque a vocês a definição de bruxo de Barbara Hanna, porque, na verdade, ela não é uma religiosa, ela é uma psicóloga e ela trata do assunto de uma maneira bem interessante. Ela começa até falando, inclusive, que não podemos entender o mal como uma coisa tão ruim,
levando em conta que é parte do nosso aprendizado. A gente oscila entre o bem e o mal, a gente entende que oscilar entre esse bem e o mal é algo que, eticamente, moralmente, do ponto de vista da religião, claro que os religiosos vão sempre falar do mal como uma coisa muito negativa, mas a própria unilateralidade de considerar o mal uma coisa execrável e absurda pelos religiosos também foi motivador de uma, digamos assim, uma exacerbação nesse conceito de mal, porque quando você considera uma coisa muito ruim, ela vai ser colocada no inconsciente e reprimida lá. E quando ela é reprimida, ela acaba sendo aparecendo de volta de uma maneira não muito boa. Então vira sombra, vira uma coisa negativa, vira algo muito assim, vira um monstro, na verdade. Então, por isso que a gente tem que entender bem isso, não estamos aqui defendendo, né, o mal, não estamos fazendo apologia do mal, mas é preciso entender psicologicamente como é que temos que lidar com ele. Temos que encarar com naturalidade, como parte do aprendizado e como um processo de autoconhecimento. A gente nem sempre percebe que está fazendo mal, e se tiver um caminho de autoavaliação muito bem definido, bem claro, num processo de autossuficiência, de o que Jung chamava de individuação. Se a gente estiver no caminho da nossa individuação, a gente vai perceber esse mal em tempo, para que a gente possa corrigi-lo, para que a gente possa atuar sobre ele, para que a gente possa saber lidar com ele de uma maneira não tão agressiva, se não reprimindo, não fazendo ele como algo assim, como um sentimento de culpa terrível, e que, sendo um sentimento de culpa tão grande, a gente não consegue corrigir o mal, nem se livrar da depressão pela culpa, e aí acaba sendo pior psicologicamente falando, né? Então por isso que ela começa não relativizando o mal, porque muita gente hoje questiona isso de dizer, a pessoa está relativizando o mal. Não está dizendo que o mal é menos mal, ninguém está dizendo isso, só está dizendo o seguinte, que a gente tem que entender que não adianta também ficar se recriminando pelo mal e não usando isso como um aprendizado. Nós estamos aqui na Terra para isso. Nós estamos aqui na Terra para aprendermos que o mal tem uma função, que esse mal nos impulsiona, por mais que a gente não diga, cometa o mal para poder você crescer. Claro que não. É um pouco o que acontece com Piaget. Aprende-se mais errando do que acertando, mas também você não incentiva a pessoa a errar. Mas é preciso que a gente aprenda com os erros, senão a gente perde tempo errando, perde tempo realizando coisas que não são muito boas do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, sem processar aquilo, sem ajudar no nosso processo evolutivo. E é nesse momento exato que ela vem com uma passagem que eu acho muito interessante, que ela fala o seguinte, ó, a Bárbara Hanna, na introdução, ela diz, na verdade não é nem na introdução, é num capítulo inicial que ela chama de Confrontando o Inconsciente. É exatamente o título de um capítulo de Memórias, Sonhos e Reflexões de Jung, confronto com o inconsciente, né? Então, assim, a oração e a contemplação do místico, assim como o pacto do bruxo com o diabo, olha só, entendendo aqui esse pacto com o diabo num ponto de vista psicológico, você, digamos, de certa forma, realizando o mal, fazendo uma coisa que você tentando ser mais do que Deus, sendo herege, você sendo uma pessoa que consegue controlar o mundo, fazer uma coisa por magia, sendo quase um Deus, etc. Isso é a visão que a gente poderia dizer desse bruxo que é capaz de fazer feitiços, fazer poderes, usar magia para realizar aquilo que ele deseja. Resumidamente, de uma maneira bem pejorativa. Então, vou repetir a leitura para não complicar. A oração e a contemplação do místico, assim como o pacto do bruxo com o diabo, estão intimamente ligados à imaginação ativa. Ou seja, ambos apresentam um esforço ativo de entrar em acordo com uma força invisível de explorar o país desconhecido do inconsciente. Olha que interessante. A razão pela qual o efeito do místico é mais favorável do que o do bruxo pode ser explicada psicologicamente pelo fato de que o místico tenta abrir mão de todas as demandas do ego, ao passo que o bruxo tenta usar as forças do inconsciente para os propósitos do seu ego. Em outras palavras, o místico tenta sacrificar seu ego unilateral em nome do todo, ao passo que o bruxo tenta usar as forças que pertencem ao todo em nome da parte, o limitado ego consciente. Conforme mencionado antes, todos experienciamos o fato de que nossas intenções conscientes são constantemente atravessadas por oponentes desconhecidos ou
relativamente desconhecidos no inconsciente. Talvez a definição mais simples da imaginação ativa seja dizer que ela nos dá a oportunidade de abrir negociações e, com o tempo, entrar em acordo com essas forças ou figuras do inconsciente. Nesse aspecto, ela difere do sonho, pois neste não temos nenhum controle sobre nosso próprio comportamento. Claro que, na maioria dos casos, na análise prática, os sonhos bastam para restabelecer um equilíbrio entre consciente e inconsciente. Só em certos casos é que algo mais é exigido. Tem um certo momento aqui atrás que ela fala da oração e da magia negra. É isso que eu quero chamar a atenção, porque eu não gostaria nem de utilizar o termo bruxo aqui que nós estamos falando para magia negra. Eu preferia chamar magia como um todo, que pode ser magia branca ou magia negra, assim como o místico também, ele pode utilizar o seu misticismo de maneira positiva ou negativa, né? Mas assim, os místicos curvavam toda a sua empreitada para obter a união com Deus, ou como o exprimiríamos, para entrar neles próprios, em que o eu fosse substituído pelo si mesmo em um alto grau. Há muitas histórias de efeitos, até mesmo descritos como efeitos milagrosos, que se afirmam repetidamente que os místicos tiveram sobre seu ambiente. Não estamos preocupados com se esses efeitos naturais, que efeitos milagrosos, etc., naturais ou milagrosos, de fato aconteceram, mas com o fato de que incontáveis pessoas acreditam que sim. Isso é, em si mesmo, uma evidência psicológica apontando para a convicção humana profundamente enraizada de que a harmonia com Deus ou com si mesmo exerce com efeito sobre o ambiente. O mesmo vale para a disseminada convicção de que bruxos podem provocar tempestades. Sempre se considerou que eles fizessem isso em conexão com o diabo ou alguns demônios, ou seja, com o poder desordenado. Supostamente, eles saíam de si mesmos, criavam uma desordem e causavam o clima errado, exatamente no sentido oposto do fazedor de chuva. Bom, ele fala da história de um fazedor de chuva que, por incrível que pareça, ele conseguia sempre realizar o feito de, com suas orações, com seus rituais, com seus cantos, fazer chover. E aí uma determinada pessoa foi lá perguntar a ele como é que ele conseguia isso, e ele dizia simplesmente entrava em harmonia com o universo, entrava em harmonia com... ele se mantinha em harmonia. E aí o que ele pediu, uma curiosidade, ele pediu para entrar numa cabana e ficar isolado nessa cabana. E a pergunta que não queria calar é por que ele foi para essa cabana se isolar. Aí ele disse que ele precisava estar em plena ordem com o universo, e se ele estava no meio do povo, o povo questionando, observando, verificando se ele ia conseguir parar a chuva ou não, se ele ia conseguir fazer chover ou não, então ele acabava se desequilibrando e perdendo essa conexão com a ordem universal. Então ele precisava de estar numa cabana. De certa forma, muitos poderiam até fantasiar que ele estava entrando em contato com os elementais, e realmente para que ele conseguisse fazer alguma coisa, ele teria que ter uma conexão com seres elementais, com devas, etc. E aí por isso ele estaria fazendo isso sozinho. Mas claro que Bárbara Hanna não aborda isso, a Bárbara Hanna não faz uma abordagem esotérica, faz uma abordagem mais psicológica. Então por isso que eu quero que seja entendido aqui que se em algum momento ela coloca um extremo, indo até a visão do bruxo como sendo alguém que faz pacto com o diabo, isso sendo uma coisa execrável, uma coisa que é colocada na sombra, a gente tem vários níveis de bruxo, vários níveis para entender esse bruxo. Eu preferia entender o bruxo mais como aquele que se sente autônomo, aquele que se acha capaz de realizar feitos como se fosse Deus, ou entendendo que ele tem Deus dentro dele, ou ele entendendo que Deus é imanente, Deus está ali dentro dele, então ele é Deus também, então ele é capaz de criar, ele é capaz de fazer. Então o bruxo seria o ativo no processo aí, seria como se fosse o Yang, né? Enquanto que o místico seria aquele que ora por Deus para que ele faça o que for melhor, aceitando o plano divino, aceitando o que o plano tem a dizer. Então assim,
deixando o seu ego entregue, né? Não sendo mais aquela pessoa que exacerba o ego e se coloca numa posição de Deus ou superior. Por mais que a gente entenda que o místico também acredita que ele é Deus, ele tem Deus dentro dele, ele não se sente capaz de talvez atuar no sentido de ele dar as ordens, ele ser aquele que tem o plano na sua mente, aquele que é capaz de definir que plano é esse. Óbvio que se ele tiver uma conexão com o alto, como a gente falou do fazedor de chuva, ele vai ter contato com esse plano, ele vai ser partícipe do processo de criação e ele acaba sendo co-criador. Então a questão que eu já quero deixar claro para vocês, dando já um spoiler inclusive, é que eu acredito que nós temos um pouquinho dos dois e nós precisamos de um pouquinho dos dois. Porque enquanto eu disse que o bruxo ele é o yang, o místico é o yin. É a parte passiva, é a parte que entende que ele pode ser co-criador, mas ele não é o criador, ele está aqui evoluindo ainda, ele está no processo de evolução encarnado. O ser humano que está na Terra está aqui passando por um processo de aprendizado, e esse aprendizado faz parte desse caminho de ser alguém que vai criar como Deus. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então, nós temos esse poder de criação e, por incrível que pareça, a gente às vezes subestima os nossos poderes. A gente fica querendo ter poderes sobrenaturais, poderes paranormais, percepção extrasensorial e esquece que nós dentro da gente já temos poder de fazer transformar o mundo, fazer as coisas mudarem. Então, nesse sentido é que eu entendo o bruxo e o místico dessa forma, de uma maneira como sendo alguém que tem um certo momento de aceitar a transcendência divina, entender a transcendência divina como algo muito importante para o seu equilíbrio, o seu aprendizado, mas também aquele que consegue perceber a imanência, né? Deus dentro dele também. Então ele é alguém que pode agir na criação como sendo emissários, como sendo o instrumento divino, né? Meio Francisco de Assis, vós sois instrumento da paz, mas não tão passivo a ponto de não poder realizar as coisas. Se Francisco de Assis fosse tão passivo, ele não seria defensor dos animais, ele não seria alguém que agiria a favor dos animais de uma maneira bem assim efetiva. Ele só ficaria esperando as bênçãos divinas acontecerem, e se ele é um instrumento da paz, ele precisa fazer parte desse caminho, ele tem que fazer alguma coisa para agir, ele não pode ficar simplesmente passivo esperando as coisas acontecerem. Então, o lado bruxo é esse mais ativo, o lado místico é esse lado de acreditar, entender, acreditar que existe um bem maior, inclusive em momentos de revés, entender que há um plano divino, que aquilo faz parte do plano divino, e entender sem tanta passividade assim, sem ficar de braços cruzados em relação às coisas que acontecem, mas entendendo que existe, que faz parte do plano divino esse aprendizado. E a gente está aprendendo também com algumas coisas que não são boas para a gente, coisas que não são boas que a gente faz e que entende que não era tão boa assim, e aí acaba melhorando e corrigindo. Então, como eu disse, não relativizar o mal, não entender o mal como algo que pode ser feito e que faz parte do caminho, como algo a ser incentivado, mas como algo que faz parte do nosso aprendizado, né? Então, a distinção entre o místico e o bruxo ficou claro de alguma forma. Pode ser que outras pessoas até entendam místico e bruxo de maneira diferente. A gente vai ver um peso muito grande na palavra bruxo para Bárbara Hanna, aí, porque ela está trazendo muito essa coisa do que fica na sombra, de alguma forma, as coisas maléficas, coisas que... a ideia de demônio, ela tenta mostrar que essa ideia de demônio precisa ser muito bem entendida, porque é uma ideia de algo interno a gente que a gente precisa melhorar. O demônio não é um ser externo que faz a gente realizar alguma coisa, e na psicologia a gente sabe que a gente costuma muito assim, sair na defensiva de entender que se a gente está fazendo mal, não somos nós mesmos, não é um ser, é uma criatura demoníaca que está tentando invadir a gente para poder fazer alguma coisa por nós. Então essa coisa do exorcismo e tudo mais, mas esse exorcismo que a gente tem que fazer é de nós mesmos, de coisas que a gente faz que não são muito boas, que estão dentro da nossa psique e que são consideradas sombra, e que a gente às vezes atribui a um ser diferenciado, atribui até para poder conseguir processar isso. Isso aconteceu com Jung, né? Toda hora ele trazia certas entidades para poder ele trabalhar, inclusive até o herói ele matou, né? Porque ele primeiro personificou aquele poder maior, aquele ser que seria herói para poder vencer todas as batalhas contra os inimigos, que era Siegfried para ele, e depois ele matou Siegfried, porque ele matou Siegfried na perspectiva da imaginação ativa dele, né?
Então ele usou esse ardil de conseguir criar uma personalidade que seria útil até certo momento e depois ele destruiu ela na sua imaginação para que ele pudesse ser outra pessoa, para que ele pudesse ser alguém que possa produzir alguma coisa. Existe até um ditado clássico zen budista, se eu não me engano, que dizia seja ambicioso, depois mate a ambição. Ou seja, sendo ambicioso, você consegue fazer coisas que normalmente não iria fazer se estivesse na passividade, mas depois matando a ambição, você consegue deixar de ser a pessoa que vai alimentar um sentimento negativo associado àquilo que você está buscando, àquilo que você está crescendo, né? E ser ambicioso não é só do financeiro, né? A gente tem que entender que você pode ser ambicioso também no crescimento espiritual. Então, manifestar a energia inicial, aquela energia ativa de poder produzir, de fazer alguma coisa, de realizar na Terra, não passar com a encarnação em branco e conseguir depois diminuir essa supremacia, aquilo que poderia fazer a gente pensar assim, que conseguiu muito, que já se tornou uma pessoa iluminada, o que é um guru, que sabe mais do que todo mundo, que consegue ensinar a todos aquilo que aprendeu porque sabe mais, etc. Então isso é que a gente tem que evitar, tem que saber estar em determinado momento na postura do místico e em determinado momento na postura do bruxo, sabendo que o momento exato em que você pode ajudar alguém, porque você tem como instrumentos para isso, e o momento em que você pode ser ajudado, ou em momentos em que você pode estar aprendendo, em que você pode estar aceitando as coisas que estão acontecendo à sua volta, entendendo ela como parte da sua experiência. Então essa distinção entre o místico e o bruxo pode ser abordada de diversas perspectivas, né? Como a perspectiva espiritual, a perspectiva cultural, a perspectiva prática, e a gente vai ver aqui algumas dessas perspectivas, começando como a natureza da experiência espiritual. O místico, né, busca a união direta com o divino ou transcendente. A experiência mística é profundamente subjetiva e geralmente envolve estados alterados da consciência, contemplação, meditação, para alcançar estados de iluminação espiritual. Então, exemplo disso inclui, por exemplo, a Santa Teresa d'Ávila, né, no cristianismo, ou os sufis no Islã e tal. O bruxo, por outro lado, ele opera no campo das práticas mágicas e ritualísticas, né? Sua conexão espiritual pode ser com a força da natureza, deidades, energias cósmicas, elementais, seres da natureza, né? Mas o foco está em manipular essas forças para obter resultados tangíveis, como proteção, cura, mudança e até coisas pessoais, né, como a gente falou do fazedor de chuva, como pessoas que às vezes oram para ajudar a outra pessoa que está doente, então ela manipula uma energia de alguma forma, então aí é o bruxo atuando, é a pessoa usando a sua capacidade de ajudar as pessoas com a sua energia, né? O relacionamento com o sagrado é outro ponto que a gente pode levar em conta. O místico traz uma abordagem, né, de passiva, né, que é contemplativa, ele busca ser absorvido pelo divino, aceitando o mistério da existência sem necessariamente modificá-lo, né? Já o bruxo tem uma abordagem ativa, ele atua como intermediário ou manipulador de forças sobrenaturais usando técnicas como feitiços, encantamentos, talismãs, etc. Ferramentas e métodos. O místico, ele geralmente não utiliza ferramentas externas, né? Sua prática se baseia na oração, na meditação, jejum, disciplinas ascéticas, né? Espirituais, né? E que facilitam a conexão interna com o transcendente, né? Já os bruxos frequentemente utilizam instrumentos específicos como varinhas, velas, cristais, ervas, grimórios, óleos essenciais e círculos mágicos, enfim, cartas, usam mapas astrais, etc. E trabalham com rituais estruturados, né, com determinada função do que vai se fazer, mudras, movimentos, né, com as mãos, etc., mantras, tudo isso são práticas rituais que podem ser chamadas de práticas utilizadas pelos bruxos. No sentido que a gente está dando amplo à palavra bruxo, né? Agora, a relação com a comunidade. Os místicos, em sua experiência, são geralmente introspectivos e voltam para a transformação pessoal ou busca de um entendimento universal. Muitas vezes, seus insights servem como inspiração ou orientação espiritual para outros. Então, é muito comum os místicos serem chamados de gurus, né? O bruxo, por sua vez, são os verdadeiros magos, são os verdadeiros
são os chamados feiticeiros das tribos, né? São aqueles que são os curadores, são aqueles que realizam feitos, proezas, etc. Então eles podem atuar diretamente na comunidade, oferecendo serviços como adivinhação, cura, proteção, rituais específicos para atender necessidades de outras pessoas. Agora, na perspectiva histórica e cultural. A mística é geralmente reconhecida e respeitada em tradições religiosas e filosóficas estabelecidas, né? Então, seus praticantes são vistos como buscadores espirituais e suas experiências são descritas em termos de êxtase ou união divina, enquanto que os bruxos são, né, frequentemente associados ao folclore, à magia popular, né? Embora haja um ressurgimento contemporâneo da bruxaria em forma de Wicca, né, que vocês já devem ter ouvido falar, Wicca, que é a religião dos bruxos, né? Então, historicamente, os bruxos foram perseguidos devido a interpretações negativas e demonizadoras, né, de suas práticas, quando, na verdade, a gente entende que todos nós temos poderes e que podem ser utilizados de acordo com a nossa vontade, para o bem das outras pessoas também, e especialmente para o bem é o ideal que seja utilizado, né? Agora, quanto aos propósitos e os resultados. O místico, né, tem o objetivo final da iluminação, né? A união com o divino ou a transcendência, como o yogi, por exemplo, né? Então, os esforços muitas vezes não têm um propósito material. Então, eles são aqueles que estão buscando a iluminação, estão buscando um estado alterado, um nível de evolução espiritual maior. A gente poderia dizer que na versão da psicologia, poderíamos dizer que a individuação, a busca dessa individuação, a busca do self, a busca do si mesmo, de ser uma pessoa que não está sendo influenciado pela sociedade negativamente e se está influenciado positivamente, sabe que está sendo influenciado. Isso é importante porque muitas vezes você pode, mesmo sabendo que está sendo influenciado positivamente, não querer ser influenciado e ter a sua autenticidade, perceber que você está agindo não por influência, mas porque você mesmo concorda com determinadas coisas, né? Então, já o bruxo, né, tem como objetivo aplicar a magia para influenciar o mundo ao seu redor, seja para benefício próprio de outros ou da natureza, ou para um benefício de uma comunidade. Então, de qualquer forma, ele tem uma atuação mais direta, mais ativa, mais proativa, vamos dizer assim. Então, isso faz uma diferença muito grande. Agora, essas diferenças, embora úteis, são absolutas, pois o misticismo e a bruxaria frequentemente se entrelaçam, né? Então, um bruxo pode ter práticas místicas, assim como um místico pode ser influenciado por tradições mágicas, né? Então, a interpretação desses conceitos também varia com o contexto cultural e histórico. E a gente pode entender que, para a nossa vida, entendendo bruxo como yang e místico como yin, a gente pode entender que precisamos oscilar entre eles, não podemos ser unilaterais numa coisa ou na outra, até mesmo utilizando a psicologia junguiana, daquela ideia da enantiodromia, do equilíbrio dos opostos. É importante a gente sempre se olhar, perceber dentro de nós se nós estamos sendo mais bruxos ou mais místicos, e vendo o que a gente pode fazer para equilibrar isso, tentando realizar o que for possível para o nosso crescimento espiritual nessas duas vertentes da atuação humana, tá? Então era isso, pessoal, que queríamos falar hoje sobre para vocês, e espero que vocês tenham gostado. Agradeço àqueles que ficaram até o final. Se gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações de novos vídeos como esse no nosso canal da cultura esotérica e de outros assuntos. Sempre que possível, façam comentários, combinem com outras pessoas, falem com outras pessoas também sobre o nosso canal, para elas conhecerem também esse canal e poderem também trocar ideias conosco, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço a todas e todos.